E o Corinthians, hein? O Timão até fez um bom primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, mas o roteiro do primeiro turno se repetiu e a equipe tomou a virada, né, Celso? 2-1 para o Galo com direito a gol do Guilherme Arana. O Guilherme Arana que devia estar jogando no Corinthians. A gente está vendo aí as imagens do jogo e algumas perguntas voltam aí para a cabeça do torcedor. Primeira, o Corinthians vai ter força para se manter longe da zona do rebaixamento? Segunda pergunta, o Mancini vai conseguir fazer? A primeira pergunta eu faço para o Celso, então. Vai ter força? A segunda pergunta eu faço para o Miller. O Mancini vai conseguir fazer o time ser mais competitivo? O Timão é o 11º colocado com 25 pontos na próxima rodada e pega o Grêmio. Bom, força o Corinthians deve ter, né? Porque alguns jogadores que não puderam jogar contra o Atlético Mineiro vão poder voltar. Eu acho que o Fábio Santos dá uma segurança muito grande para o setor defensivo. O Gemerson chegando também é um zagueiro de peso. Né? Otero, queira ou não, faz falta o time do Corinthians. É um elenco limitado o Corinthians. O Corinthians luta para não cair. Então a permanência na primeira divisão é o grande objetivo. E contra o Atlético, até concordo com você que apresentou um bom futebol. Marcou bem, muita intensidade, partia para o ataque com velocidade na transição. Só que o Corinthians primeiro foi beneficiado com um pênalti claríssimo que o árbitro ignorou. 4 minutos, vai ser um pênalti para o Atlético Mineiro, o árbitro não deu, nem o VAR, e aí no lance seguinte o Corinthians fez o gol. Mas o Corinthians não fez por merecer melhor sorte contra o Atlético Mineiro, não. Essa é a realidade do Corinthians, lutar para não cair. Mas imagino que vai ter sorte na empreitada, Miller. Até porque, Celso, pegou um adversário qualificado, né? Nós sabemos como joga o Atlético Mineiro no ataque o tempo todo, por isso que poderia ter feito mais gols, Michele, o Atlético Mineiro. Respondendo a tua pergunta, eu acho que o Mancini vai conseguir tirar o Corinthians do rebaixamento. Agora, brigar por Libertadores título, acho que essa prateleira está muito alta para o Corinthians. Eu também acho. Alta. Nossa, a coisa tá feia lá. Mas ele vai ter, né? Só tem uma semana inteira para trabalhar todo dia agora. Então, não tem justificativa. Se faltava treino para o Corinthians ter um padrão agora vai sobrar. Organizado, agora vai sobrar. Jonas Campos, direto do Parque São Jorge, chegando para mostrar para nós um fato interessante na tabela de classificação do Corinthians. Explica para a gente a situação. Boa noite, Jonas. Boa noite, Michele, Celso Miller, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Interessante e preocupante, viu, Michele? A gente coloca aí na tela agora a classificação do Campeonato Brasileiro, do Corinthians para baixo, né? O Corinthians perdeu para o Galo Mineiro no sábado, não caiu na tabela de classificação. Teoricamente está até aqui numa posição razoável, 11ª colocação, 25 pontos, 5 pontos do G4, né? Tem uma gordurinha, mas o Corinthians já disputou 21 jogos, 21 partidas, e é aí que mora o perigo, porque dos demais times aí abaixo do Corinthians na tabela de classificação, só o Atlético Goianiense, que hoje é 14º, já fez esses mesmos 21 jogos. Os demais clubes ainda têm partidas atrasadas a serem cumpridas. Por exemplo, quinta-feira tem Vasco, que é o 14º na tabela de classificação, e Fortaleza, que é o 12º. Um duelo atrasado, Vasco e Fortaleza. Qualquer resultado desse jogo aí já vai derrubar um pouquinho o Corinthians na tabela de classificação, porque são duas equipes que estão coladinhas do Timão na classificação do Campeonato Brasileiro. Na quarta, por exemplo, tem Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Se o Furacão vence o Galo, passa o Corinthians também na tabela de classificação. Então é uma situação preocupante até. Esses 21 jogos do Corinthians ligam sim o sinal de alerta e mostram que essa 11ª colocação, né, no atual momento, é uma classificação, digamos que ilusória, viu, Michele? Valeu, Jonas. Vocês acham que é uma classificação ilusória? Sim, sem dúvida alguma. Eu repito aqui, mantenho. Infelizmente, o Corinthians luta hoje para não cair. O primeiro objetivo do Corinthians é se afastar da zona do rebaixamento. Agora, a questão é você acreditar que quem está abaixo do Corinthians também vai placar uma sequência vitoriosa, né? Então, comparando time por time, o Corinthians, sabe, ele não é pior do que um Goiás, ele não é pior do que pior que o Atlético Paranaense, eu acho. Mas os que estão abaixo, Curitiba, Bragantino, Vasco, né? Então, na briga, o Corinthians ainda leva uma vantagem, porque eu entendo que tem um pouquinho mais de qualidade. Mas sabe o que acontece, Celso? Uma coisa é o time ser bom no papel, outra coisa é na praticidade. Na praticidade, o Corinthians tem sido ruim, tem sido péssimo, né? Então, ainda mais agora com os campos, Michele, tudo neutro, que não tem torcida. Nossa. Pega na próxima rodada no Neoquímica, né? Na Neoquímica, o Grêmio, que vem numa ascensão, acho que 5 vitórias consecutivas, assim como o São Paulo, assim como o Palmeiras. Quer dizer, pega um time também qualificado, assim como o Atlético, quer dizer...
e com a má qualidade do time, eu acho que o time jogou bem contra o Fluminense, o Atlético Mineiro no primeiro tempo, mas é muito nada para um time que precisa subir. Ô Jonas, parece que pelo menos o Luan tá querendo jogar um pouquinho melhor, não é isso? Michele, apresentou uma leve melhora, né? Uma tão esperada, tão aguardada melhora, mostrou evolução sim no duelo contra o Atlético Mineiro. A verdade é que o Corinthians fez um belíssimo primeiro tempo, de muita intensidade, né, dentro das limitações do elenco, e o Luan, dessa vez, acompanhou a intensidade do time, inclusive participou do primeiro gol, achando um belíssimo lançamento para o Ramiro, que cruzou para o gol do Davó. Depois o Corinthians, como tem sido habitual nessa temporada, acabou caindo no segundo tempo. O Luan caiu junto, mas recebeu elogios do técnico Wagner Mancini, que ainda vê margem de evolução para esse jogador, que é sempre bom lembrar, né? Chegou com status de craque em 2017, vestindo a camisa do Grêmio, já chegou a ser o rei da América. Mas vamos ouvir o que o Mancini falou sobre o Luan. Ele está entendendo aquilo que ele tem que fazer, porque já foram várias conversas no dia a dia. Nós queremos um Luan ainda melhor do que foi no primeiro tempo, porque ele tem capacidade para fazer isso, ele já entendeu e ele está disposto a fazer. A partir do momento que você vê ele brigando, ele lutando pela bola, disputando mais as bolas, ainda não é o ideal, não. Eu quero o Luan diferente, eu quero o Luan brigando por todas as bolas em todos os momentos do jogo. Mas a gente também tem que dar tempo a ele. Nós também temos que entender que talvez ele tenha se esforçado tanto no primeiro tempo que tenha faltado um pouco no segundo. Então nós temos que ajudá-lo, cobrá-lo, para que ele seja mais do que ele foi hoje, mas entender que o atleta também está num período de readaptação. É isso, gente. Antes de jogar para vocês debaterem essa situação, esse momento do Luan, uma notícia, uma informação importante dessa segunda-feira. Hoje, jogadores, comissão técnica, funcionários do Corinthians realizaram testes para a Covid-19, né? A situação bastante preocupante da pandemia, essa segunda onda chegando com tudo, muitos surtos aí em clubes do futebol brasileiro. Foram realizados 105 testes no Corinthians e ainda bem, todos negativos. Michele, Celso e Miller, volto com vocês. Boa, todos negativos, ainda bem. Em relação ao Luan, eu reconheço também que contra o Atlético Mineiro ele melhorou, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo ele voltou a ser o Luan de sempre. Eu não gosto de falar de maneira pejorativa a respeito de jogador de futebol, acho que tem que prevalecer o respeito, mas em alguns momentos o Luan, antes, parecia um zumbi. Um morto-vivo, então. Que isso? Verdade, sabe? E eu digo isso porque o Luan, ele tem potencial, ele tem capacidade. E o Mancini acabou tocando num ponto importante. O que falta ao Luan? Ser mais participativo. Se for o Michael Jackson. Sabe, ser mais participativo. Quando fala ser mais participativo, é quando não tem a bola, brigar, batalhar para recuperar essa bola. Mas se acabou e a pilha quando dele, tem a bola, ter confiança e ir para cima. Futebol ele tem. Então, mas o que acontece? Michele, esse é o problema. Hoje os treinadores, eles gostam que o jogador técnico fica brigando. Por todas as bolas. Não tem que brigar, ele tem que jogar, entendeu? O Luan não é um jogador que marca. No Grêmio ele não fazia isso. No Grêmio ele só jogava. O Renato dava liberdade para ele, ele pegava a bola e ia a 30 metros dentro do gol. Várias vezes a gente viu isso. E hoje ele não faz mais isso. Por quê? Se ele continuar brigando, ele se desgastou. Todas as bolas. Ele cansou no segundo tempo, não é porque está sem ritmo de jogo. É porque ele corre mais do que joga. Então, ou seja, a gente fala na gíria da bola, ele está passando da bola. Você não precisa passar da bola, não precisa brigar. Ele tem que jogar. Qual que é a posição dele? A posição dele é um meia armador. Meia armador. Ele tem que marcar todos os jogadores? Então, mas a geração... Ele não tem que armar, jogar? Michele, no futebol de hoje, infelizmente, como é 90% força, a maioria dos treinadores, assim como o Mancini, ele deixou bem claro. Até atacante eles querem que marque. Tem que marcar. Tem que cercar, pelo menos cercar. Se não correr, dar carrinho voadora, eles não jogam, infelizmente. Mas é uma visão que eu não compactuo. Eu acho que o Luan, que é um jogador técnico, ele tem que ter liberdade, fôlego para atacar, para armar, para improvisar uma jogada. Claro. Mas agora, se ele ficar dando carrinho e voltando para marcar... Ele não vai ter nem clareza mental, às vezes cansa, Não, Celso. mas a questão é a seguinte, depende muito do tipo de marcação que você faz. Se você faz uma marcação alta, ok. Se você, de repente, marca atrás da linha da bola...
O Corinthians normalmente marca com 2 linhas de 4. Ou marca a zona. 2 linhas de 4 e o Luan e mais um atacante na frente. Tem que pelo menos se movimentar, tem que fazer, tem que cercar. E quando tem a bola, partir em velocidade. Então, Celso, mas aí que tá. Quando o jogador. Mas é o que acontece no mundo. Quando o jogador está bem posicionado, ele já está marcando. Ô Miller, só rapidinho, você tinha que fazer isso? Como que era? Você tinha que marcar também, jogar, ou você tinha a liberdade para jogar e criar? Tipo assim, como o Celso falou, né? Às vezes o jogador tem que dar de si, um pouco de si. É normal, não voltar lá na área da sua defesa. Não. O volante, às vezes, que estava sobressaindo, eu dava o bote nele ali, marcava até o meio campo, depois é com a galera da zaga, lógico, né? Você não pode misturar posições taticamente, porque aí 2 jogadores do seu marca um adversário. Aí não dá, você não vai estar lá na frente para receber a bola e fazer o gol. Como é? Vai faltar fôlego para você atacar. Não, mas pro Celso não. O Celso, ele é treinador, ainda bem que ele não treina meu time.